Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam se sentindo bem e prontos para mais uma conversa importante aqui no canal. Hoje, o assunto é algo que acredito que muitos de vocês vão se identificar: o açúcar. Quem aqui não ama um docinho? Um bom chocolate, aquele pudim delicioso, o sorvete refrescante ou até mesmo o bolo do aniversário? Ah, fica difícil resistir, não é? Aquele brigadeiro de panela nas festas de família, ou até mesmo a sobremesa caseira que sua mãe faz. Essas coisas sempre nos deixam com vontade de repetir. E olha, eu entendo perfeitamente, eu também sou fã de doces. Mas a verdade é que, apesar de tão gostosos, eles podem trazer uma série de desafios para a nossa saúde, e é disso que vamos falar hoje. Você já parou para pensar como seria sua vida sem o consumo excessivo de açúcar? Parece impossível, não é? Para muitas pessoas, cortar o açúcar é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Há quem consiga largar o cigarro, reduzir o café ou até mesmo sair do sedentarismo, mas tirar o açúcar da rotina? Isso parece uma tarefa quase impossível. Isso porque o açúcar, além de afetar nosso corpo, também impacta diretamente o funcionamento da nossa mente. Mas a verdade é que, se formos honestos, o açúcar não é um alimento essencial para a nossa vida. Ao longo da história, os seres humanos consumiam açúcar de forma muito limitada, geralmente durante a colheita de frutas ou de alimentos naturalmente mais doces. Só que hoje em dia, o acesso ao açúcar está em todos os lugares e em qualquer momento. Nos últimos anos, o consumo de açúcar no Brasil explodiu. Segundo uma reportagem da BBC, entre 2007 e 2017, o número de pessoas obesas no Brasil aumentou em 42%. E pasmem, nesse mesmo período, o número de fumantes caiu 40%. Os especialistas associam esse aumento da obesidade principalmente ao maior consumo de açúcar, especialmente o que vem de bebidas açucaradas, refrigerantes e alimentos ultraprocessados. E como se isso não fosse motivo suficiente para ficarmos atentos, um estudo de 2019 mostrou que o consumo frequente de refrigerantes e sucos adoçados artificialmente está ligado a um risco maior de desenvolver câncer, especialmente os cânceres de mama, intestino e próstata. Isso é realmente preocupante e nos faz refletir ainda mais sobre o impacto do açúcar na nossa saúde a longo prazo. Mas o problema não para por aí. Além de aumentar o risco de câncer, o açúcar pode desregular nosso intestino, deixando o organismo mais suscetível a doenças autoimunes e problemas intestinais. E nem estamos mencionando outros problemas comuns, como diabetes, doenças cardíacas e até mesmo o ganho excessivo de peso. Porém, em vez de focarmos apenas nos malefícios, quero compartilhar com vocês alguns dos benefícios que podem surgir quando você reduz ou elimina o açúcar da sua alimentação. Por exemplo, você sabia que uma das primeiras coisas que melhoram quando você diminui o consumo de açúcar é a sua capacidade de raciocínio? Isso mesmo! O excesso de açúcar pode fazer com que nosso corpo se sinta constantemente cansado. Isso acontece porque, toda vez que consumimos açúcar em grandes quantidades, o corpo precisa trabalhar dobrado para equilibrar os níveis de insulina. Claro, isso não significa que, se você parar de comer açúcar hoje, amanhã você vai estar com o cérebro funcionando a 1000 por hora. Mas com certeza você notará uma melhora no controle sobre seu corpo e até na clareza dos seus pensamentos. Quando nosso organismo funciona corretamente, sem os altos e baixos causados pelos picos de insulina, até nossos pensamentos ficam mais ordenados. E olha que interessante. Um estudo feito com ratos mostrou que o açúcar pode ser até mais viciante do que a cocaína. Isso mesmo, pessoal. E isso explica o motivo pelo qual, muitas vezes, sentimos aquela vontade quase incontrolável de comer algo doce. Aquele pedaço de bolo ou chocolate nos dá uma sensação de prazer e bem-estar imediata. Porém, como qualquer substância viciante, o açúcar cobra seu preço. A boa notícia é que, quando você começa a cortar o açúcar,
Mesmo que seja aos poucos, o corpo vai se adaptando. Após alguns dias sem consumi-lo, você pode começar a perceber uma diminuição na ansiedade e um aumento na capacidade de concentração. Muitos estudos já demonstraram que dietas ricas em açúcar estão ligadas a problemas de memória e até mesmo ao desenvolvimento de doenças como o Alzheimer. Isso porque o açúcar pode retardar a produtividade cerebral e, com o passar do tempo, até nossa memória pode sofrer danos significativos. Agora, por outro lado, se você reduzir o consumo de açúcar e aumentar a ingestão de gorduras saudáveis, é possível reverter muitos desses efeitos negativos e melhorar significativamente a saúde do cérebro. Isso não quer dizer que você tenha que cortar o açúcar completamente da sua vida de uma vez por todas, mas encontrar um equilíbrio é fundamental. E se eu te disser que, ao reduzir o consumo de açúcar, seu paladar também melhora, você acreditaria? É verdade. Assim como o cigarro, o açúcar pode entorpecer nossas papilas gustativas, fazendo com que alimentos naturais, como legumes e verduras, pareçam sem graça. Mas, ao diminuir a ingestão de açúcar, o paladar começa a se reajustar e, com o tempo, você pode redescobrir o sabor real dos alimentos naturais. Isso é uma das coisas mais fascinantes que ocorrem quando equilibramos nossa alimentação. Além disso, reduzir o consumo de açúcar traz uma sensação geral de bem-estar. Embora o açúcar nos proporcione um prazer imediato, ele é considerado um alimento inflamatório, o que significa que pode causar inflamações no corpo. Esses picos de insulina acabam causando uma sobrecarga no nosso organismo. Mas, ao eliminar o açúcar, o corpo fica mais equilibrado, você se sente mais disposto e até passa a aproveitar mais atividades simples, como uma caminhada ao ar livre ou uma refeição saudável. Esses são apenas alguns dos muitos benefícios que você pode experimentar ao reduzir ou eliminar o açúcar da sua vida. E olha, eu sei que não é fácil. Estou com vocês nesse desafio e sei que muitas vezes parece impossível cortar completamente. Mas o segredo está no equilíbrio. Viver de forma equilibrada, sem excessos, é o caminho para uma vida mais saudável. E quem sabe um dia você consiga parar de vez e descobrir que a doçura das frutas e outros alimentos naturais pode ser ainda mais satisfatória do que qualquer sobremesa cheia de açúcar? Então, pessoal, vamos juntos nessa jornada de saúde e bem-estar. Acredito que, aos poucos, podemos alcançar grandes mudanças em nossas vidas. E lembrem-se, cada pequeno passo conta. Vou ficando por aqui, mas logo mais nos encontramos em outro vídeo com mais dicas, informações e conteúdos que podem transformar sua vida para melhor. Um grande abraço a todos vocês, muita energia positiva e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!